Ao completar 15 anos da Lei 10.259 de 2001, o sistema dos Juizados Especiais Federais se revelou um importante instrumento de acesso à justiça para todo brasileiro. Resultado que se traduz em mais cidadania e principalmente agilidade na concessão e revisão de benefícios previdenciários, assistenciais e prestações sociais. Atuar nos Juizados Especiais Federais significa estar mais perto dos menos assistidos. A importância primordial que eu vejo é o acesso à justiça. Antes, quando só existia a vara, a competência da vara, não existia o juizado, eu percebia que o número de ações previdenciárias era bem menor. Hoje não, as pessoas podem ir, independente de advogado, procurar a justiça, leva o seu caso, existe um servidor que faz essa termação. Eu diria que o principal elemento de dificuldade é o fato de que a gente lida com pessoas muito pobres, muito necessitadas, e é preciso ter, além do conhecimento jurídico da matéria, uma sensibilidade para lidar com pessoas que vai além do próprio direito, da própria letra fria da lei. Isso a gente aprende na prática, com as pessoas que a gente encontra nas audiências, com as pessoas com que a gente lida na prática judiciária. O juiz do juizado é aquele que está mais próximo da população, tá? É mais próximo da população carente, pega as causas de menor valor. Então o juiz tem que ter paciência, tem que ter muito jogo de cintura ali e também assim saber tratar com essa população, né? Prestar um serviço bom e também ter muita vontade de trabalhar, porque a carga de trabalho é imensa, o número de audiência é muito grande e aí tem que ter muito fôlego para trabalhar lá. Entre os benefícios destinados às populações de baixa renda está o de prestação continuada. Ele existe há 30 anos. Quem tem direito de receber? Idosos e pessoas com deficiência que cumpram os critérios exigidos. Um deles é a renda familiar. O critério ele era matemático, né? Se fazia uma divisão da renda da família por cabeça, por quem integrava aquela família. Se esse valor fosse inferior a 1/4, era razão suficiente para a concessão do benefício. Se ele superasse 1/4, não se concederia o benefício. Ocorre que o STF, em 2013, ele entendeu que esse critério, na verdade, por si só, isolado, ele não é constitucional, ele agride a Constituição. Entendeu, então, que esse era apenas um dos critérios. Outros critérios devem ser verificados no caso concreto. Como? Com a realização, por exemplo, de uma perícia por assistente social, de um mandado de constatação por oficial de justiça, por realização de uma prova oral, colhida em audiência, por outros elementos que vão formar o convencimento do magistrado. O painel recebeu o título Benefício da Prestação Continuada à luz da recente jurisprudência dos tribunais. Quem debateu sobre o tema foi a juíza federal Vanessa Vieira de Mello. Ela apresentou dúvidas e questionamentos. Trabalhei alguns anos em turma recursal e muitas vezes me chamava a atenção o fato de a perícia médica ser negativa e haver um julgamento de improcedência, sem uma designação de perícia socioeconômica, né? E, às vezes, convertendo o julgamento em diligência, pedindo a complementação da prova, eu notava que não era bem o caso de improcedência. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto que, às vezes, nós, com toda essa quantidade de processos para avaliar, o laudo é negativo, bom, então, infelizmente, é improcedente. Então, a necessidade dessa prova completa no benefício assistencial, que, conforme dito pelo colega Rodrigo, tem um aspecto multidisciplinar, né? O terceiro tema que eu trago é essa situação toda em que o judiciário, muitas vezes, é culpado pela imprensa, pela sociedade, e essa dicotomia entre o orçamento público e os programas sociais, né? Então, eu trago a questão, até que ponto não haveria necessidade de o orçamento se amoldar aos programas sociais, e não o contrário. O 13º FONAGEF foi uma oportunidade para debater o aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral Federal em processos de benefício por incapacidade. O Procurador-Geral Federal ressaltou que a PGF é o maior cliente dos Juizados Especiais Federais.
O INSS é o maior cliente da Justiça Federal no âmbito dos juizados especiais federais. O INSS responde por 80% de todos os processos que tramitam nos juizados especiais federais. E de todos esses processos, os que mais têm representatividade são aqueles que tratam de concessão ou restabelecimento de benefícios por incapacidade, ou seja, um auxílio-doença, auxílio-acidente, uma aposentadoria por invalidez. O procurador alertou também ser preciso reverter o quadro classificado por ele como assustador. Nos últimos 5 anos, o número de concessões judiciais de auxílio-doença aumentou 88%. 88%. Subiu de 11% as concessões judiciais em 2010 para 20% a média nacional de concessões de auxílio-doença em 2015. Precisamos adotar algumas providências para reverter esse quadro que é absolutamente assustador sob as mais diversas perspectivas que se analise. Começamos a discutir uma forma de melhorar a gestão do contencioso nos processos de benefício por incapacidade e, com isso, tornar um pouco mais racional, seja a atuação nossa, seja dos juízes, e, com isso, atuarmos onde efetivamente precisamos atuar. E, com base nisso, aprimorar a nossa política recursal e a nossa política de conciliação. A juíza federal Marcela Brandão participou do debate. De todo o efeito de políticas públicas de outras áreas acabam refletindo no INSS. Então, assim, as deficiências do SUS, a demora de marcações de cirurgias eletivas de menor, não estou nem falando de maior, de menor complexidade. Eu peguei outro de um caso da mão, a pessoa não mexia a mão e era uma cirurgia muito simples que corrigiria aquilo, mas ele estava na fila do SUS há 3 anos, e então ele recebia auxílio-doença por 3 anos, que é uma cirurgia simples. Não lembro se era Antônio do Carmo, o que era, mas resolveria aquela questão. Então, o INSS tem que se integrar ao SUS, a gente precisa conversar junto, um precisa ouvir o problema do outro, para ver como se consegue resolver isso, porque, no final das contas, sai do orçamento, é dinheiro da sociedade que poderia ter, talvez, pago a cirurgia e não o auxílio-doença, e aquela pessoa estaria capaz, trabalhando de volta às suas atividades. E o que fazer para diminuir as demandas judiciais? Esperamos conciliar mais, recorrer menos, mas, na medida do possível, os recursos continuarão existindo, na medida em que muitos dos pedidos requeridos no âmbito judicial não têm qualquer fundamento e nem reúnem os requisitos necessários. Em relação a esses, continuamos combatendo, continuamos tentando reverter. Então, a existência de recursos no âmbito do processo é saudável, é necessária para manter a coerência e a saúde do sistema previdenciário.